Bom dia. Bom dia. Vamos para as nossas reflexões matinais. Qual seria a questão hoje, Cláudia? Hoje, Walter, eu queria saber como a homeopatia funciona no organismo das pessoas e se existe uma ecologia da saúde. Sim, esse é um tema onde a homeopatia é muito cobrada, né? Porque, vamos dizer, a academia, né? De ciências atualmente, cobra um certo tipo de visão da ciência, aonde a homeopatia não é considerada científica, porque, por muitos, né? Porque não cumpre todos os cânones esperados, né? Então, nós ficamos a nível de hipótese de como funciona, né? E já tem alguns modelos que tentam instrumentalizar esse conhecimento de como está agindo o medicamento de acordo com a visão mais mecanicista materialista da ciência como está sendo colocada hoje. Mas é bom ressaltar que a homeopatia ela surge como um movimento médico numa crítica muito grande daquela medicina que se fazia na época do Hahnemann, que usava sanguessuga, que usava vesicatórios, né? Fazia sangrias, e muitas vezes matava o paciente com as técnicas muito agressivas e invasivas. E o Hahnemann cria um método racional. Ele cria um método aonde é possível você entender o que você está fazendo empiricamente, através da experiência. Então, a observação da... Desculpe, desculpe. A observação do funcionamento da homeopatia é claro por todos os pacientes e doenças já tratadas nesses 220 anos de homeopatia. Então, a homeopatia não tem uma necessidade de comprovar a sua ação, porque ela existe com um método próprio, ela usa leis da natureza e observação clínica tal que demonstra a sua eficácia, né, no tratamento das doenças agudas e crônicas. Porém, um modelo teórico é, muitas vezes exigido para o raciocínio atualmente, mas eles também são modelos muito pobres, porque eles se baseiam em num único tipo de ciência, de análise, que não comporta o método homeopático em toda a sua extensão. Por quê? Porque o método homeopático ele foi feito para olhar o indivíduo na sua totalidade. E o método científico ele foi feito para analisar as partes. Então, ainda estão aperfeiçoando técnicas para a gente poder, por exemplo, dar um olhar subjetivo para a anamnese, para a fala do paciente, que seriam os métodos qualitativos, né? Que ainda são pouco aplicados e pouco conhecidos, mas que têm uma relevância científica muito grande para a gente entender a totalidade. Mas, mesmo assim, há pesquisadores homeopatas no mundo todo produzindo trabalhos também a nível científico, né? Então, tem o francês, que é famoso, que é o Pottevin, que ele fez experimentos de laboratório que depois foram reproduzidos em vários laboratórios de não homeopatas pelo mundo, com um êxito significativo. E ele publicou já isso. Então, a homeopatia já tem também uma explicação científica de como ele atuaria e não foge muito do que a gente propõe como fisiopatologia, ou seja, como funciona o medicamento, né? Através do desvio do órgão de choque, então a produção nos processos de doença de substâncias
do mecanismo imunológico, principalmente os ligados à inflamação. E o medicamento homeopático tem a propriedade de mobilizar essas substâncias. Então, isso aí já foi comprovado. E também a célula, a parte celular, né? Porque eu estou falando da parte humoral da defesa, né? Aquela parte que está no plasma sanguíneo, são os anticorpos, mas também mobiliza as células. O mecanismo íntimo, como isso é colocado, nós não sabemos, mas nós não sabemos também intimamente como funciona a aspirina. E todo mundo usa aspirina. Ninguém vai duvidar que a aspirina funciona. Então, existe um olhar muito parcial para a homeopatia, né? E desvalorizando esse fator empírico, que é a observação, né, ao longo do tempo da ação do medicamento, que é o mais importante, que é como ele realmente funciona. Então, o que a gente poderia explicar do como funciona o medicamento? Você tem uma alteração da energia vital com a doença e você coloca, por semelhança, uma força medicamentosa que altera a energia vital do organismo no mesmo sentido. Só que a força medicamentosa é mais forte do que a doença. Então, ela supera a doença. Isso faz com que a energia vital das defesas do organismo, que está lutando contra a doença, lembra que o organismo sempre reage contra, ela segue o medicamento e ela fica mais forte do que a doença. E depois o medicamento vai embora, porque são doses infinitesimais. E essa energia vital, vitalizada pelo medicamento, orientada pelo medicamento, sobrepuja a alteração vital da doença. Então, seria assim que a gente imagina que funciona a nível energético a medicação homeopática, né? Então, tudo isso aí são coisas para a gente discutir em cursos, né? Como eu venho fazendo, né? De homeopatia, tanto para médicos na Escola de Homeopatia de São Paulo, quanto para leigos aqui no Instituto Verde. Para pacientes também, a gente gosta de ensinar, porque os pacientes acabam entendendo melhor o tratamento, aderindo melhor ao tratamento e obtendo uma cura mais segura, né? Então, seria essa o modelo que a gente usa para o entendimento de como o medicamento homeopático está funcionando. E também existem várias pesquisas que demonstram agora o uso da homeopatia dentro dos modelos científicos mais aceitos na academia atualmente, né? Então, existem outros grupos, como é o grupo do Dr. Vitoukas também, na Grécia, que vem também produzindo trabalhos de como funciona a homeopatia. Mas para mim isso não é importante, porque eu acho que a homeopatia não tem que ficar provando que ela funciona. Ela tem que se aperfeiçoar no seu método, no seu modelo de acompanhamento, realmente pondo em atividade as potencialidades homeopáticas, como nós fizemos agora no COVID, estamos fazendo, e tratando os pacientes, né, de forma a usar os específicos homeopáticos, tanto na profilaxia quanto no tratamento. A outra parte da questão, que é uma ecologia, né, como é que seria uma ecologia da saúde, né, em homeopatia, é isso mesmo, é um processo sempre em relação a uma ecologia interna, que é o organismo em equilíbrio consigo mesmo e com os seus espaços internos. Então, nós temos, por exemplo, uma flora bacteriana importantíssima que atua no organismo, trilhões de bactérias, com quem nós estamos em comunidade, né? E externa, que é o homem frente ao mundo, que a gente está vendo como é importante, né? E quando essas alterações chegam a nível mundial, como é agora na pandemia, né? Pandemia significa isso, uma alteração de todo o planeta. Então, todo o planeta a gente pode classificar como em catástrofe, né? As epidemias são de locais de catástrofe, onde tem fome, guerra, falta de higiene, destruição, né? Costumam acontecer em lugares abandonados, pós-guerra,
em condições onde passou, por exemplo, um furacão ou teve um terremoto. Então, agora a gente tem uma doença que graça todo o planeta, como a Covid-19, mostrando que o planeta inteiro está desequilibrado. Então, nós precisamos olhar, e a homeopatia é uma boa proposta para um olhar de ecologia da saúde. Então, existe essa parte interna, que é o tratamento homeopático em si, que cada um individualmente vai fazer, porque se não crescermos individualmente, nós não vamos conseguir coletivamente. E há também uma necessidade de um olhar coletivo e um olhar que vá para o meio ambiente, né? Esse ecológico. Então, é a gente usar a razão em relação ao logos, o conhecimento, em relação a essa relação nossa interna e externa, esse eco, né? Então, o único eco que é visto hoje, a única reflexão que é feita é em relação à economia. Então, todo mundo fala de economos, né? E ninguém fala do ecológico. Então, ainda nós estamos um pouco atrasados. Espero que dê tempo, né? Eu sou um otimista que vai dar tempo, porque o planeta está gritando, né? Mas nesse caminho, eu queria deixar claro que a homeopatia é, surge com um conceito e uma instrumentalização desses conceitos tal que tudo isso que a gente fala de equilíbrio, de harmonia interna e externa, que seria a definição mais ampla de saúde, como propõe a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, já está na homeopatia. Então, a gente poderia usar a homeopatia como um início de um novo olhar sobre o tratamento. Veja, a homeopatia não elimina a alopatia, não elimina a isopatia, como são as vacinas, não elimina a cirurgia, que é um capítulo à parte, né? Mas ela integra na sua visão integradora. Então, ela tem uma visão ecológica, né? Então, eu acho que o que eu teria para falar sobre esse tema seria isso, né? É um tema longo, né? Sim, levanta um monte de dúvidas e reflexões, né? Mas a gente pode continuar nas outras reflexões. Sim, exatamente. Podemos ir explorando um pouco esses entendimentos, né? Porque a saúde não pode ser vista como simplesmente aplicar uma vacina ou simplesmente quando eu tenho uma dor buscar o médico. A saúde existe já desde a mitologia como um deus, que é o Asclepio, né? Que é um sacerdote divino da saúde, então a gente já tem uma dimensão transcendente da saúde que tem que ser olhada, e duas deusas, que é a Higeia e a Panaceia. A Higeia é importantíssima, que é a higiene, ela dá origem à higiene, que é essas medidas de saúde pública, são tão importantes, a gente ter ar limpo, água limpa, esgoto tratado, alimentos de qualidade, ambiente é, harmônico, né? E a panaceia que entra os métodos de atendimento e medicamentos, que são muitos e dependem da individualidade, né? Mas tem os coletivos que dependem de uma ação do governo, não pode ser um governo omisso como esse governo, que nem ministro da Saúde não tem, que não que quer lavar a mão em relação à epidemia, cada um por si, Deus por todos. Está errado, isso aí está fadado a destruir a humanidade. Nós estamos vendo os dois piores lugares do planeta. Está sendo aqui o Brasil em segundo lugar e em primeiro lugar os Estados Unidos. É ridículo a maior nação do mundo ter o pior desempenho em relação à Covid e não ter uma população assim tão extraordinária. Então, a gente fica preocupado com os rumos que a humanidade está tendo, seguindo essa loucura que é a ordem econômica capitalista sem controle, né? Então, a gente vai ter que buscar um novo eco, que não pode ser mais o eco econômico.
Uma proposta é avançarmos no ecológico, né? E usarmos a homeopatia como uma forma moderna da gente colocar toda a linguagem da medicina num outro patamar. Então, vamos deixar por aqui. Eu queria agradecer a pergunta, Cláudia, bem ampla, bacana, né? Que a gente vem trabalhando nos nossos cursos e convidar todos aí a... Depois a gente vai... fizemos o curso agora no fim de semana, vamos estar lançando eles também online, para quem não pôde acompanhar, né? E agradecer a todos que acompanham aqui as lives, né? E acompanham essas reflexões matinais de homeopatia, né? E dizer que a gente está postando todo dia também nas redes, né? Isso, no canal da Homeopatia Online 2020. Onde é o canal? É o canal do YouTube. Porque também tem a gravação do Facebook, além, acho que fica também gravado aqui no Instagram, né? Onde a gente está também. Isso, fica no Instagram por 24 horas. Tá, então agradecer a todos aí que querem acompanhar, os amigos. Agradecer muito, Cláudia, obrigado aí pelas questões. Obrigada a você, João. E até amanhã. Até amanhã.